Bem-vindos à Biologia do 11º ano. Este conjunto de vídeos que estão a ser lançados podem ser úteis quer para quem esteja a dar Biologia pelo 11º ano, pela primeira vez no 11º ano, quer fazer uma pequena revisão, quer para quem vai fazer novamente ou repetir o exame. Ou então, quem está a precisar fazer uma pequena revisão desta matéria, agora que está no ensino superior. Esta apresentação, não, ou seja, se vocês precisam de aprofundar muito a matéria, então eu aconselho-vos a ver em complementaridade com outros materiais. No entanto, se precisam de uma breve revisão, aqui este será o vídeo ideal para vocês. Este vídeo tem implementado alguns vídeos da escola virtual e é só para dizer, portanto, o meu único propósito é apenas para termos educacionais, portanto, não tem outro propósito para além desse. Comecemos então. Quais são os ácidos nucleicos? Portanto, nós temos dois ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que garante o armazenamento e transmissão da informação genética, e temos o RNA, que é o ácido ribonucleico, ou seja, participa na mobilização e expressão da informação codificada no DNA. Como é que são compostos os ácidos nucleicos? Portanto, as moléculas são constituídas por unidades básicas e essas unidades são os nucleótidos. O que é um nucleótido? O nucleótido ele é constituído por uma pentose, que no caso do DNA é uma desoxirribose e no caso do RNA é uma ribose, composto aqui por uma base nitrogenada e o conjunto da pentose com a base nitrogenada nós designamos por nucleósido. E depois temos aqui o grupo fosfato. Reparem que o grupo fosfato vai sempre ligar ao carbono 5 da pentose. Em termos de numeração, nós vamos fazer 1, 2, 3, depois há aqui um composto que não está visível, 4, e depois aqui 5, está bem? Portanto, daquilo que eu estava a falar então, ou seja, a pentose aqui é a desoxirribose. E porquê? Porque reparem que se compararem as duas pentoses, no caso da pentose associada ao DNA, o que é que lhe falta aqui? Falta-lhe um oxigênio, portanto, daí o termo desoxirribose. Depois, em termos de bases nitrogenadas, nós temos, ao todo, são 5 bases nitrogenadas, em que nós há uma subdivisão entre bases de anel duplo ou purinas e bases de anel simples ou pirimidinas. Nós temos dentro das bases de anel duplo a adenina e a guanina, e dentro das bases de anel simples temos a citosina, a timina e o uracilo. Aqui é importante saber que há uma base que é exclusiva do DNA, que é neste caso a timina, e há uma base que é exclusiva do RNA, que é o uracilo. De resto, todas as bases são comuns a ambos os ácidos nucleicos. Em termos de ligação dos diferentes nucleótidos para constituir a cadeia nucleotídica, nós temos que o oxigênio fica, ou seja, nesta representação, portanto, os átomos de carbono da pentose, como eu já tinha referido, têm aqui esta numeração, portanto, 1, 2, 3, 4 e depois aquele tal carbono 5. E no nucleótido, a base nitrogenada está ligada sempre ao carbono 1 da pentose e o grupo fosfato está sempre ligado ao carbono 5, que está fora deste anel, está bem? E depois, a ligação dos nucleótidos estabelece-se entre ligações covalentes, que são chamadas ligações de fosfodiéster, porque no fundo essas ligações são estabelecidas através do grupo fosfato, ou seja, o grupo fosfato vai ligar-se ao carbono, ou seja, vai se ligar à pentose a partir aqui do carbono que vai ser situado no número 3. E assim a polimerização vai ocorrer sempre da direção 5', 3'. Em todas as moléculas de DNA, a quantidade de bases pirimídicas é sempre igual à quantidade de bases púricas, ou seja, adenina mais guanina é sempre igual a citosina mais timina.
Portanto, significa que no caso da complementaridade devido à complementaridade entre as bases, ou seja, a adenina liga sempre à timina, a adenina numa das cadeias liga-se por complementaridade à timina que estaria presente na outra cadeia e a guanina à citosina. Portanto, nós temos esta relação de igualdade e de proporção que poderá ser relevante para vocês resolverem alguns dos exercícios. A molécula de DNA, começando por ela é composta por duas cadeias polinucleotídicas que estão enroladas sobre si, formando uma dupla hélice. Estas duas cadeias são antiparalelas, ou seja, enquanto uma se desloca ambas se deslocam no sentido 5' 3', ok? Mas então, reparem que vão estar aqui colocadas no sentido contrário, ou seja, para ficarem com polaridade oposta. As bases nitrogenadas são hidrofóbicas, ou seja, elas não entram em contato com a água, pelo que vão estar orientadas para o interior da cadeia dupla e ligam-se, ou seja, a ligação que é estabelecida entre as duas cadeias é feita por estas bases e é feita por ligações de ponto de hidrogênio, em que no caso das ligações adenina-timina é uma ligação dupla e a citosina com a guanina é uma ligação tripla. Cada par de bases vai ser formada, então, sempre pelo empilhamento, no fundo, entre uma púrica e uma pirimidina, está bem? Nas células eucarióticas, o núcleo contém o DNA e esse DNA está associado a proteínas, entre as quais chamam-se as histonas. E esta associação do DNA às histonas vai levar à formação da chamada cromatina. A hélice do DNA enrola-se em torno de um conjunto de histonas, formando os chamados nucleossomas, que são, no fundo, as unidades mais básicas de compactação. O núcleo é a região do núcleo das células eucarióticas, onde o DNA aparece de forma condensada, ou seja, onde o DNA, portanto, se condensa e que vai codificar o chamado RNA ribossomal, que vai ser parte integrante dos ribossomas, e os ribossomas são muito importantes porque vão estar envolvidos na síntese proteica. A função principal do DNA é a de armazenar a informação genética e transmiti-la ao longo das gerações. As diversas moléculas de RNA são polímeros, passando agora para o RNA de nucleótidos, também formados por um grupo fosfato, uma ribose, que é chamada de pentose, e uma das 4 bases nitrogenadas, portanto, nós já falamos delas. Temos as bases as purinas, que são a adenina e a guanina, e as pirimidinas, que são a citosina e o uracilo. Neste caso, a adenina emparelha com o uracilo e a guanina emparelha com a citosina, enquanto que no DNA a diferença é que a adenina emparelha com a timina. A molécula de RNA neste caso, é formada por uma só cadeia polinucleotídica, simples, mas que em alguns casos pode eventualmente dobrar-se também devido à complementaridade que existe entre as bases. Do ponto de vista estrutural e funcional, existem 3 tipos de RNA. RNA mensageiro ou mRNA, RNA de transferência ou tRNA e RNA ribossomal ou RNA-rRNA. Relativamente ao RNA mensageiro, ele constitui uma molécula intermediária no processo da síntese proteica, estabelecendo a ligação entre a informação que está no DNA e a sequência de aminoácidos que vão estar codificadas nas proteínas. Já o RNA de transferência, ou tRNA, ela é uma molécula que está dobrada sobre si mesma, possui uma região ou local de reconhecimento para se ligar ao RNA mensageiro. Também possui um local de ligação a um aminoácido específico, que vai ser transportado até aos ribossomas e é onde ocorre a síntese proteica. Já o RNA ribossomal encontra-se combinado com proteínas, formando os chamados, então, ribossomas. Estas estruturas, que são fundamentais para a síntese proteica, são constituídas por 2 subunidades de tamanhos diferentes. A subunidade, e que tem diferentes funções no processo da síntese proteica. A subunidade menor possui uma região de ligação à molécula do RNA mensageiro. Já a subunidade maior
possui regiões de ligação às moléculas de RNA transferência.